Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um estudo da língua portuguesa. E hoje iremos falar sobre tipos e gêneros textuais. E você já conhece todos ou tem dúvidas sobre algum deles? Não tem problema, vamos resolver esta questão agora. Vamos lá? Os tipos textuais são estruturas que possibilitam a construção de textos diversos. Eles aparecem em número limitado na nossa língua e não variam de acordo com o tempo, nem variam de acordo com a sociedade e a cultura. Os tipos textuais são divididos assim: texto narrativo ou narração, texto descritivo ou descrição, texto injuntivo ou injunção, e texto dissertativo, que pode se dividir em dissertação expositiva ou em uma dissertação argumentativa. Vamos compreender o texto narrativo. A marca fundamental desse texto é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das personagens. Existem 5 elementos da narrativa. São eles: enredo, que designa a história da narrativa, dependendo de como ela é contada. Existe também o elemento narrador, também chamado de foco narrativo. Ele representa a voz do texto, ou seja, é ele quem conta a história. Mais um elemento do texto narrativo são as personagens. São aqueles que fazem parte da história. Existem os personagens principais ou personagens secundários. Mais um elemento do texto narrativo é o tempo. O tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida, está sendo contada. Então, temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. E o último elemento do texto narrativo é o espaço. É o local ou são os locais onde se desenvolve a história. Dentre os tipos de narrativa, encontramos contos, crônicas, fábulas, novelas, romances, além de muitos outros. E por falar em texto narrativo, temos aqui um texto narrativo infantil. Veja um exemplo de uma fábula que é um clássico mundial do autor Esopo. O título dessa fábula é O Cão e a Sombra. Era uma vez um cão que passava perto de um riacho, levando um pedaço de carne na boca. Chegou mais perto do riacho e viu no fundo da água a sombra de uma carne que parecia maior que a sua. Então soltou a carne que levava nos dentes para tentar pegar a que viu na água. O riacho levou para sua correnteza a verdadeira carne e a sombra, ficando o cão sem uma nem outra. Você sabia que as fábulas apresentam um fundo moral? Sim, geralmente são utilizadas com fins educativos. É a moral da história. Então vamos ver qual é o ensinamento que este texto que lemos traz para nós. A moral da história é que devemos valorizar e cuidar do que temos, e não devemos querer tudo de uma só vez. Se o cachorro não quisesse o que supostamente não lhe pertencia, certamente não teria perdido o que já possuía, não é mesmo? Temos aí então um texto narrativo. Mais outro tipo de texto, agora falando sobre o texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, um objeto, um local. Nesse texto, encontramos o uso de adjetivos, de metáforas e também comparações. A estrutura básica do texto descritivo
É introdução, apresentação sobre o que ou quem será descrito. Também existe o desenvolvimento, que é a realização da descrição de algo, e a conclusão, que é o término da descrição. Encontramos textos descritivos, geralmente em reportagens, biografias, listas de compras e anúncios de classificados. Trouxe para vocês um exemplo de texto descritivo. Veja: nos olhos castanhos de Flávia eu vi a brasa. Ela estava em fúria e eu, cada vez mais enlouquecido de amor. O que eu poderia fazer? Absolutamente nada. Eu era um homem que destruiu a sua vida. Era isso que passava pela cabeça dela. Tenho certeza. Voltemos a Flávia. Ela me encarava, olhos firmes, arregalados, faíscas. De minha parte, medo, temor, amor. O que eu poderia fazer? Observe no trecho os verbos em vermelho. Ajudam em quê? Na visualização e construção da cena. Em verde, temos aí adjetivos que caracterizam as personagens envolvidas na cena. Veja que em alguns momentos percebemos que termos como brasa e faísca são metáforas, se referindo ao comportamento da personagem Flávia, que estava enfurecida por algum motivo. Assim, temos aí o uso da descrição subjetiva, ou seja, a presença da linguagem conotativa no texto. Esse é um texto descritivo. Vamos conhecer agora tudo sobre o texto injuntivo. O tipo textual injuntivo caracteriza-se por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada. Logo, esse texto incita, nos estimula a realizar algo. São exemplos: receitas culinárias, receitas médicas, manuais de instruções, prescrição, ou também textos de orientação comportamental. E por falar em nos incitar a algo, eu trouxe para vocês uma receita culinária. Esse tipo de texto injuntivo é composto geralmente por duas partes: os ingredientes e o modo de preparo. Note que a receita culinária nos fornece instruções precisas para a realização de uma omelete deliciosa, que até nos incita, dá aquela vontade de preparar esse prato, não é mesmo? A receita culinária é um exemplo claro de texto injuntivo. Podemos agora estudar os tipos de textos dissertativos. Os textos dissertativos são classificados de duas maneiras. Existe o dissertativo expositivo, que foca na exposição de alguma ideia, algum fato, tema ou assunto. Nesse caso, não há intenção de convencer o leitor. Já o texto dissertativo argumentativo fala sobre persuasão. É o principal ponto dessa categoria de textos dissertativos. Assim, o uso de argumentações são fundamentais. O texto dissertativo argumentativo é muito cobrado em vestibulares, em concursos públicos e também no Enem. Em nossa próxima aula, iremos falar sobre esses dois tipos de textos dissertativos. Resolvi fazer este estudo individualmente por sua importância e também para que essa aula não fique tão longa. E agora vamos falar sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Eles possuem mutabilidade. O que é isso? Quer dizer que é possível que se criem novos gêneros a partir dos já existentes, para resolver a novas necessidades de comunicação.
Veja o telegrama. Esse gênero textual foi muito utilizado lá no passado. Ele substituía a carta. Veja aí à sua esquerda um exemplo, o telegrama. Esse gênero textual foi muito utilizado lá no passado. Ele substituía a carta naqueles casos mais urgentes. Era o meio mais rápido de enviar mensagens. Então, a comunicação que antes era feita por meio de cartas e telegramas tornou-se hoje muito mais fácil, com o uso do e-mail, que representa as inovações tecnológicas. Observamos que os gêneros textuais são adaptáveis, eles estão em constante evolução. Nessa página encontramos vários exemplos de gêneros textuais, lembrando que não há um número exato desse tipo de gêneros. Então são eles a receita culinária, a receita médica, conto, piada, poema, cartaz, e-mail, a charge, também histórias em quadrinhos, bula de remédios, artigos científicos, manuais de instruções, roteiro de viagem. Olha quantos exemplos de gêneros textuais existem. Relatórios, canções, entrevistas, anúncios, convites e muitos outros. E agora, com essa relação de tipos e gêneros textuais, você irá entender que o gênero textual não exclui o tipo textual, ao contrário, eles se completam. Observe que conto, crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia são gêneros textuais que estão inseridos no tipo narrativo. Cardápio, retrato falado, reportagem também são gêneros textuais que se inserem no tipo textual descritivo. Textos didáticos, palestras, reportagens são gêneros textuais que encontramos onde? Nos tipos textuais expositivos. Já a carta aberta, uma tese, um artigo científico, vamos encontrar no tipo textual argumentativo. Manual de instrução, propaganda e a receita culinária, lembra que vimos ainda há pouco? Encontramos onde? No tipo textual injuntivo. Vimos assim que é bem fácil entender tipos e gêneros textuais. Lembrando que o nosso estudo da próxima aula será sobre os tipos de textos dissertativos. Vamos falar sobre dissertativo expositivo e também os dissertativos argumentativos. Não percam essa aula. Se você gostou da aula de hoje, já deixa aí o seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações. Por quê? Para que você não perca as novidades. E você está participando dos nossos vídeos shorts? Nesses vídeos curtos, podemos revisar todos os conteúdos já estudados. E estamos fazendo isso. É bem interessante. Vai lá. Fiquem bem, queridos, e até o nosso próximo encontro.